Boa tarde a todos. Estaremos aqui fazendo uma gravação, uma série sobre introdução bíblica e procuraremos fazer uma introdução a cada livro da Bíblia. Hoje estaremos fazendo uma introdução a respeito do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós temos 66 livros na Bíblia, sendo Gênesis o primeiro. Pois bem, vamos então à questão do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é muito conhecido pelos cristãos, pelos não cristãos, por suas muitas histórias lindas, histórias culturalmente conhecidas, como a do dilúvio, a de Abraão, de Jacó, de José, enfim, são muitas histórias. Mas você sabe quem escreveu o livro de Gênesis? Essa é uma pergunta que é importante. Nós sabemos quem escreveu o livro de Gênesis. Vamos deixar aqui em primeira questão que nós não temos nenhum versículo na Bíblia que registre no livro de Gênesis quem escreveu ele. Ou seja, você não vai encontrar no livro de Gênesis, dentro do livro de Gênesis, nenhum versículo dizendo a respeito de quem escreveu. Você não vai ver nenhuma frase do tipo, eu, fulano de tal, escrevi esse livro. Não. Você não vai ver esse tipo de frase. O autor do livro, sendo assim, ele não se identifica no próprio livro. Tradicionalmente, nós, como cristãos conservadores, crendo na plena inspiração da palavra de Deus, nós atribuímos o livro de Gênesis a Moisés. E não somente o livro de Gênesis, mas o próprio Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós atribuímos esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, à autoria de Moisés, o legislador do Antigo Testamento. Nós podemos ver versículos dentro do próprio Antigo Testamento, dizendo que Moisés ele escrevia. Por exemplo, você pode aí ver na sua Bíblia, na sua casa, Êxodo 17, 14. Você pode ver também Êxodo 24, 4 e Números 33, 2. E corroborando essas informações dentro do Novo Testamento, você também poderá ler João capítulo 5, 46. Então, como conservadores, nós atribuímos o livro de Gênesis à autoria de Moisés. Claro que nós temos aí umas teologias liberais que vão dizer que não foi Moisés que escreveu Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Números, nem Deuteronômio, e por aí vai. Vai dizer que esses livros foram escritos depois, ou lá perto do exílio de Israel, no ano 580, no ano 550, enfim. Mas nós não somos teólogos liberais, e por isso nós, como conservadores, acreditamos que Moisés escreveu o livro de Gênesis. Você sabe por que esse livro significa Gênesis? O significado desse nome, Gênesis? É interessante notar que o nome do livro, no original, não é Gênesis. Os judeus chamam ele de Bereshit. Aí você me pergunta, por que Bereshit? Porque a Bíblia foi escrita em hebraico. Logicamente, então, Gênesis também foi escrito em hebraico. E no hebraico, se lê o primeiro versículo ou verso, pois nós vemos que Gênesis 1 é de uma forma poética, da seguinte maneira: Bereshit bara Elohim. No princípio criou deuses. É esse mesmo deuses. Nós podemos fazer um vídeo a mais sobre isso depois, mas começa com essa palavra, Bereshit, que significa em princípio. Aí, a primeira tradução da Bíblia, que foi para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, porque diz a tradução que foi traduzido por 70 tradutores, daí Septuaginta, também chamado de LXX, que seriam os números romanos para 70, eles traduziram Gênesis como Gênesis, Genesial. Então, quando foram traduzir Gênesis capítulo 2, versículo 4, eles traduziram a palavra no original para Gênese. Aí que o livro ficou sendo chamado livro de Gênesis. E foi uma questão interessante, porque é um nome apropriado ao Gênesis.
Uma vez que o livro de Gênesis relata o começo de muita coisa, o começo do universo, o começo da raça humana, o começo da vida familiar, o começo das nações, o começo do pecado, o começo, humanamente falando, do plano redentor de Deus, o proto-evangelho em Gênesis 3,15, e tudo isso era o começo. E uma vez que o livro se chama Começo, se encaixou bem. Esse nome, Começo, é um livro que fala do começo de muitas coisas. A respeito do livro de Gênesis, nós temos duas divisões principais, de Gênesis 1 a 11 e de Gênesis 12 a 50. Ou seja, o livro de Gênesis possui 50 capítulos, que são divididos de forma esboçando em duas grandes partes principais, Gênesis 1 a 11 e Gênesis 12 a 50. De Gênesis 1 a 11, humanamente falando, de Adão até Abraão, e de Gênesis 12 a 50, de Abraão até a morte de José, lá no Egito. Então, são divididos dessas duas maneiras. Como eu falei aqui, ele é um livro do início. Por quê? Porque em Gênesis 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 25, você vai ver o começo do mundo, como que Deus criou tudo. Em Gênesis 1, do versículo 26 até Gênesis 2, ao versículo 25, você vai ver como que a raça humana é criada por Deus. Ou seja, nós somos criacionistas, entendemos que Deus criou o ser humano, nós não somos evolucionistas, não cremos que o homem venha dos primatas. Você vai ver como que o pecado entrou no mundo, não no universo, não com a origem primeira do pecado, mas como que ele entrou no mundo, através de Adão e Eva. Você vai ver também como que começou a promessa do plano da redenção, que é o proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho foi anunciado, isso em Gênesis 3,15. Você vai ver também como que os seres humanos começaram a vida familiar, isso em Gênesis 4, do versículo 1 ao 15. Como que começou a civilização, isso Gênesis 4, 16 ao 9, 29. Você vai ver também como que começou as divisões entre as nações, como que os seres humanos começaram a se dividir entre nações. Você vai ver o começo do povo hebreu, como que surgiu o povo de Israel. Quem é o pai do povo de Israel? Então é um livro que fala de muitos começos, por isso o nome é totalmente apropriado. O livro de Gênesis também fala de muitos personagens marcantes. Por exemplo, Abel, aquele que ofereceu um sacrifício que agradou a Deus e cujo irmão, por inveja, o matou. Você vai ver também Enoque, o homem que andou com Deus e foi transladado aos céus para não morrer. Que lindo, hein? Um homem que andou com Deus e Deus se agradou de tal forma que não o deixou passar pela morte, mas o tomou para si. Você vai ver também a respeito de Noé e a história do dilúvio. Noé, aquele que obteve a graça de Deus e que foi salvo do dilúvio. Você vai ver a respeito de Abraão, que antes se chamava Abrão, que na Bíblia é chamado de o amigo de Deus. Olha que expressão linda, o amigo de Deus. Tomara que todos assim o sejamos. Você vai ver também aquela história de Isaac, que quase morreu no altar, pelas mãos do próprio pai. Você vai ver a história, uma história muito interessante, de Jacó, o homem que lutou com um anjo e prevaleceu. Você vai ver a história, isso não somente na Bíblia, mas mundialmente, uma das obras literárias, uma das histórias mais bem feitas, sobre José, aquele que saiu da cova e foi parar como vice de Faraó e que salvou o mundo da fome. Então eu vou passar para os irmãos aqui, para os amigos interessados, um resumo do livro de Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 2, você vai ver como que Deus criou o mundo. Já começa no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz,
Então é nesse capítulo que você encontra essa expressão. Você vai ver como que foi a queda de Adão e Eva. Ali você vai entender um pouco sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ver a história, no capítulo 4 ao capítulo 5, a história de Caim e Abel e os seus descendentes. O primeiro homicídio. Quando as pessoas começaram a ter várias esposas. Como que surgiu a descendência de Caim e Abel. Você vai ver também uma das histórias que tem relatos paralelos em muitas civilizações antigas, como por exemplo na Mesopotâmia antiga, mas que nós temos o nosso relato bíblico, que por assim dizer nós consideramos, e claro, consideramos inspirados por Deus, do capítulo 5 ao 9, a história do dilúvio. Por que Deus resolveu matar toda a humanidade? Toda a humanidade. Isso incluindo animais, incluindo plantas, a não ser as que Deus mandou que fossem preservadas. É uma história chocante. E você vai ver como que Noé e sua família foram salvos. Quanto tempo durou o dilúvio? Como que foi o dilúvio? O que aconteceu depois do dilúvio? Do capítulo 10 ao capítulo 11, você vai ver a respeito do governo humano. Aí você vai conhecer um pouco de Nimrod, o homem que era poderoso caçador diante do Senhor. Você vai ver a respeito da famosa construção da Torre de Babel, cujo plano o próprio Deus teve que intervir, porque homens queriam edificar para si um nome, alcançar os céus e gratificar-se e glorificar-se a si mesmo. E Deus falou: ei, desçamos, porque se nós não descermos, eles vão concluir esse projeto. Então você vai ver a respeito da Torre de Babel. E quando Deus separou as nações. Aí a história entra no resumo do universal para o particular. E você vai ver de Gênesis capítulo 12 a 25 a história de Abraão. Uma história linda. Como que Abraão saiu de Ur do Caldeus sem saber para onde ia. Você vai ver também sobre a questão do seu sobrinho Ló. Você vai ver uma história medonha sobre Sodoma e Gomorra. Sobre Abraão sendo visitado por anjos. Você vai ver também histórias de Abraão libertando seu sobrinho Ló do cativeiro. Você irá também ver como que ele quase matou o seu próprio filho no altar. Você vai ver a triste morte de Sara aos 127 anos, isso mesmo, 127 anos. E o falecimento em idade ditosa do próprio Abraão. Depois disso, no capítulo 25 até o 37, nós estaremos vendo um pouco, porque a Bíblia não vai se ater muito, a respeito de Isaac. O homem que orou anos e anos e anos para que sua esposa pudesse conceber. E você vai ver a respeito de dois personagens muito interessantes dentro da história bíblica. Esaú, o pai dos Edomitas, e Jacó, o pai de Israel. Como que Jacó trabalhou para obter as suas esposas. Como que foi o engano entre ele e Labão. Como que é a história que ele lutou com o anjo e prevaleceu. Você irá também ver a respeito do episódio em que, num sonho, ele vê anjos subindo e descendo uma escada em direção ao trono de Deus. Você vai ver uma história muito linda. E uma das histórias mais lindas na Bíblia e na literatura mundial, você irá ler sobre isso em Gênesis 37 e 50, o último capítulo. Você irá ler sobre a história de José. Um sonhador mor, como a Bíblia diz. Um sonhador que contou o seu sonho aos seus pais, aos irmãos, e por isso ele foi jogado numa cova para morrer. Mas depois, pensando bem, se é que podemos dizer assim, ele foi vendido como escravo. Como que no escravo ele foi caluniado e foi parar na prisão. E como na prisão Deus o exaltou, tirou-o da prisão, através de um sonho que Faraó
tinha e ninguém interpretava, e José era um sonhador e interpretava sonhos, como que Deus o tirou da prisão e colocou no alto escalão do Egito, e ele pôde salvar não somente o Egito, mas o mundo da fome, salvando até mesmo seus próprios irmãos que pensaram e que teriam matado a José e o seu pai. Aquela cena linda em que ele revê novamente os seus filhos José e, extremamente emocionado, ele se consola do seu sofrimento. Essa é a história de José. O livro de Gênesis, para encerrarmos aqui, ele começa com a vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Começa com vida, mas ele termina com um caixão. Eu vou ler para vocês aqui o finalzinho do livro de Gênesis. Ele termina da seguinte maneira: e morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Que chocante, não? Um livro que começa com a vida, mas termina com um dos maiores heróis da fé num caixão no Egito. Então esse livro é um livro extremamente importante. Leia-o, medite nele, pois é um livro especial. Amém?